Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, que tem por objetivo levar o Evangelho a todos, o Evangelho do nosso tempo, como vivenciar isso tudo nesse nosso tempinho. Então, nesse instante, que possamos ter aquela ligação intensa com os bons espíritos, com o nosso Mestre Jesus, para que tenhamos uns minutinhos de conforto, de consolo e de muito amor, não é mesmo? Então, vamos dar continuidade ao nosso objetivo e hoje, com muito carinho, nós vamos comentar o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Vou ler na íntegra o capítulo para que a gente possa nos situar. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhe cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único jota e um só ponto. Primeiro, nós temos que entender um pouquinho o que é essa lei que Jesus nos fala. Quando ele se refere à lei, ele se refere às leis divinas, aquelas que regem todo o universo, todos os mundos, onde o objetivo maior é a nossa evolução. Então, quando ele fala que ele veio dar cumprimento à lei, ele veio dar cumprimento à vontade do Criador, que é que todos os seus filhos possam evoluir em igualdade, cada um com o seu livre-arbítrio, com a sua escolha. Isso é importante que a gente entenda para que possamos compreender o momento em que vivemos. Ele diz também que tudo irá acontecer e que Deus sabe, que Deus está no comando, porque Ele traça essa linha para todos nós. Então, um dos objetivos maiores de Jesus era vivenciar essa lei plenamente, viver de acordo com aquilo que Ele aceitou naquela jornada. Então, vamos pensar um pouquinho nisso também. Cada um de nós tem a sua jornada pré-estabelecida e de acordo com o que cada um precisa viver no seu tempo, no seu país, na sua crença. Então, essa escolha feita, ela tem como consequência a nossa vida. Então, uma das coisas mais importantes, e Jesus sabia muito bem o que ele iria fazer com a sua vida, transformar o mundo através da lei do amor. Então, a lei do amor é uma das leis divinas. Então, a lei de evolução, ela engloba o amor ao próximo, como Jesus vivenciou, o trabalho, a fraternidade e a justiça. E a justiça se completa através das obras que nós mesmos construímos ao longo do tempo. Porque Jesus, mais para frente, ele vai dizer que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Então, essa é a manifestação da justiça de Deus, que é perfeita, não é igual à nossa, porque ainda não temos condições de compreender a sua plenitude. Dito tudo isso, nós vamos agora analisar um pouquinho o nosso momento. O nosso momento é de união fraterna entre os povos, para que cada um ajude o outro, aceitando a sua condição de vida. Então, aceitar o nosso momento, porque a gente sabe que a nossa vida é cíclica. Uma hora temos momentos felizes, momentos fáceis, no outro a gente tem momentos mais difíceis, momentos complicados de vida. E é assim que a gente se estabelece em nós a lei de evolução.
Então é importante compreender esses complexos, essas nuances que estão nas causas. A gente pode notar que ao aceitar essa situação, todos os povos, todos os nossos irmãos, né, porque somos irmãos perante Deus, aceitaram determinações que dão para nós a sobrevivência do corpo, a sobrevivência nossa. Então, acatar muitas vezes as leis dos homens, baseadas na compreensão que temos das leis de Deus, vão dar a cada um a facilidade, a justificativa pelo qual estamos passando. Não é fácil a convivência familiar, todo mundo sempre fala isso, não é? Mas é ali que estão as nossas raízes. É ali que aprendemos a nos aceitar como nós somos, nos respeitar e passar por tudo isso com mais tranquilidade. Então a gente pode se perguntar assim, é fácil? Jesus também não disse que ia ser tão simples assim, mas que a partir do momento em que a gente aceitasse a lei de Deus, o momento que estamos vivendo, todas as coisas se estabeleceriam no momento certo e na hora certa. Ou seja, quando tivermos aprendido tudo o necessário para que a gente possa passar pela nossa encarnação até o cumprimento de nossa vida. Então, assim, baseado sempre em Jesus, um outro ponto surge em nós. Cabe observar que nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento e de tantos receios, uma coisa muito forte cresce dentro de nós, a esperança. A esperança de que tudo isso vai passar, a esperança que amanhã seja um novo dia e as coisas estejam normais, a esperança de que a vida é maravilhosa, cheias de altos e baixos, mas maravilhosa e muito mágica. Eu sempre coloco isso porque gosto de pensar que eu posso mudar o meu olhar, as minhas atitudes, no momento em que eu achar conveniente. Então, nesse instante em que atravessamos todas essas dificuldades de sentimentos, e muitas vezes também surge dentro de nós desânimos e receios, vamos pensar nessa máxima de Jesus. Eu não vim destruir a lei de Deus, ou seja, ele sabia por quais momentos ele iria passar. E mesmo assim, ele se submete à vontade do Criador, aceitando a sua missão na íntegra. Também gosto de pensar e quero passar para vocês que amanhã é sempre um novo dia, um dia cheio de esperanças e de novas resoluções. Se por um instante, nesse dia, no dia de hoje, no presente, ao chegar à noite, entendermos que não demos conta de nos amar, amanhã nós podemos recomeçar. Então Jesus sabia de todas essas coisas também, porque ele também sabe que nós vamos evoluir de uma forma ou de outra, através das nossas escolhas. Então, basear o nosso momento nessa máxima de Jesus traz para nós aceitação, o amor que se desenvolve uns pelos outros e a esperança de que todas as coisas passam. Vida cíclica, lembra sempre disso. Nós vamos viver momentos no futuro difíceis novamente, mas a partir do momento em que vivenciarmos esse instante com carinho, com um olhar misericordioso, a próxima dificuldade não será tão grande. Então é uma mensagem de aceitação, de esperança, que nos coloca sob a vontade de Deus e com uma vontade imensa de viver todas as coisas que estão planejadas para nós. Então, meus irmãos queridos, é com muito carinho que agradeço esses minutos
e que a nossa casa bendita, cuja mãe Maria de Nazaré é a nossa dirigente, que ela possa abrandar todos os sentimentos de receios, todos os sentimentos de desânimos e nos levantar o bom ânimo e nos entregar a Jesus nesse instante. Muito obrigada, que Jesus abençoe a todos nós e nos fortaleça na fé, na coragem de aceitarmos os desígnios de nosso Pai. Que assim seja. Uma boa semana a todos, uma boa vida com Jesus no nosso coração. Graças a Deus.